Eu estou compartilhando uma tela com vocês. Se eu compartilhei a tela correta, vocês devem estar vendo aí uma instância do Windows Server 2016 com um update aqui em funcionamento. Mas eu vou largar isso aqui fora, tá bom? Vou deixar aqui em segundo plano para que, mais uma vez, a gente venha para aquela nossa malhação mental no intuito de avançarmos mais um pouco aí nesse conhecimento do Windows Server. Pessoal, isso aqui, mais uma vez, isso aqui é um mantra, isso tem que ser repetido. Isso é igual a uma sessão de exorcismo. Por mais que você diga para o padre, padre, não olhe nos olhos do capeta. O padre novato, ele sempre olha, ele sempre se ferra na mão do capeta, que descobre, inclusive, os podres, porque ele olhou nos olhos do cramunhão. Então, aqui é mais ou menos de jeito. Galera, toda vez que você for responder uma questão de concurso público, você tem que usar o paradigma do mergulho na piscina. Lembrando que, se você ficar aqui nadando raso demais, 1 metro de profundidade, você vai errar. Mas aqui você não vai ficar triste, porque provavelmente você é um neófito, é um camarada que está aventurando. Então, qualquer figura que você fizer, qualquer pontuaçãozinha positiva vai te conduzir a uma felicidade, né? É efêmera, mas uma felicidadezinha. O problema é quando você conhece demais do assunto e você já está mergulhando aqui nesse nível. E aí você começa a enxergar coisas que a banca não queria que você enxergasse. Então, o bizu é você descobrir qual é a faixa de profundidade ideal para que você resolva a grande maioria, a maioria absoluta das questões daquela prova de concurso. Quando você descobre que naquela prova tu tem que te manter ali entre o 8º e o 9º metro, ou entre o 8,5 e o 9,2, isso aqui é um feeling igual é tempero de comida, não adianta, você só fazendo, mesmo percorrendo o caminho que você aprende a fazer. Quando você descobre isso aqui, aí a tua vida ela tem um estalo, né? Abre-se um portal na tua frente que te conduz ao mundo da Nárnia, né? O teu guarda-roupa ele passa a ser aí um portal, tá certo? Talvez essa seja, pessoal, aí um refinamento mais importante na vida de um concurseiro. Óbvio que eu já estou falando isso aqui, pressupondo que você já está com aquela coloração de presidiário, né? Um cinza puxado, cinza cadáver, é a cor padrão do concurseiro. E, ao mesmo tempo, você também está resolvendo questões baseadas no volume, né? Você tem todo um processo resolutivo aí, né, baseado naquela coisinha chamada HBC, né? Horas de bunda na cadeira. Então, isso daqui vem a ser a cereja do bolo, tá certo? Com base nisso daí, a gente vai agora tratar os demais assuntos. E hoje a gente conversou, pessoal, sobre a questão do Windows Server, parte 2, onde a gente vai conversar aqui sobre serviços de impressão, servidor de arquivo, DNS, DHCP e, obviamente, né, a dieta, né, o Gatorade aqui do maratonista do concurso público, que nada mais é do que questões, questões e questões. Vilar, eu já respondi questões demais. Eu já respondi, o pessoal chega para mim, nossa, Vilar, mas eu já respondi tanta questão que, velho, eu não vou ter pena de você. Porque quanto mais questões você responder, existem muito mais questões a serem resolvidas. Então, você começa a entender que você está resolvendo uma quantidade correta quando o seu braço ele adquirir uma tonalidade mais escurecida. Eu, no meu caso aqui, eu sou destro, né? Então, você vai perceber que o meu braço, na medida que eu respondia questões de concurso, ele tinha uma coloração diferenciada, porque era de tanto, e ele vai ficando preto, ele vai tendendo a cair, ele vai apodrecendo e vai cair. Então, esse é o momento que você percebe que está no caminho correto. Outra também, para o pessoal que tem mais assim, espiritualidade elevada, é quando você percebe o seu espírito saindo do seu corpo, olhando para você e dizendo, bicho, o que é que você está fazendo aí? Saia. Então, quando isso aí é o nirvana. Você está atingindo aí já o ponto. Você vai, ponto, esse homem agora está preparado. Tá bom? Lembrando, lema das operações especiais, somente a dor gera compreensão. Enquanto não houver dor, enquanto não houver sofrimento, você não vai transcender aí aquela tão almejada vitória. Aproveitando essa tela daqui, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas questões de concurso público, elas usam, é igual o filme Titanic, vamos falar aqui do filme Titanic. Você acha que o Titanic, Bruno? Aquele filme Titanic, ele podia ter acontecido em qualquer... Exatamente, né? Leonardo DiCaprio, né, morrendo. Aquele filme Titanic, ele podia ter acontecido em qualquer lugar. Aquele enredo, dentro de um prédio abandonado, funcionaria. O Titanic que está ali, nada mais é do que a embarcação lá por trás, cuja história é de uma mulher que teve uma relação amorosa com um homem e pronto, acabou. Assim, essa minha visão fria, pessoal, não é que eu seja uma pessoa desprovida de sentimento, né? Você vê, até hoje eu tenho que explicar isso daí, né? É uma maneira para te explicar essa questão do concurso público, porque muitas vezes, pessoal, o cara usa o Windows Server, o contexto de Windows Server, o contexto de Linux, para ele que cobra um fundamento do protocolo, um fundamento do serviço de impressão.
E isso ele pode colocar dentro do Samba, dentro do Windows Server, dentro de um banheiro público, ele vai colocar onde ele quiser. Então, você tem que entender o fundamento da coisa. Tá certo? Entenda, o que vai acontecer dentro do Windows Server é só uma contextualização. Se não tivesse o Windows Server, tivesse o Windows 98, pô, talvez desse para encaixar. Então, muitas vezes é isso, né? A questão faz, tomando como base ambientes o Windows e Linux, aí você, puta, eu não conheço nada do Windows Server. Você já tende a querer pular de questão, mas não é. Aquilo ali é somente um contexto, é só um cenário, um ambiente que foi montado para ele te cobrar uma coisa que é fundamental. Quando eu falo fundamental, é de fundamento, de fundamentação de todos esses protocolos. E o que a gente vai ver aqui, pessoal, é justamente como é que essa coisa funciona. Primeira coisa que a gente vai conversar, pessoal, é a questão aqui de serviços de impressão. Como é que a impressão ela funciona? Então, eu trago aqui para vocês já uma impressora gigantesca, né? O serviço de impressão. Então, veja, quando o usuário envia algo para ser impresso, esse algo a ser impresso, ele não vai diretamente para a impressora, pessoal. Ele precisa, primeiramente, ser formatado e também existe um respeito a uma fila. E existe um serviçozinho chamado spooler, cujo nome já diz tudo. Ele gerencia uma coisinha chamada spool. Que você escuta falar a vida inteira desse termo. O spool, né, Vila? É o spool de impressão. Tá, mas o que é spool? Spool não é aquele trem da impressão? É, mas o que é spool? Às vezes você nem sabe o que é spool e associou somente a fila de impressão. Mas isso aqui tem um termo amplo. Tá? Eu vou pegar esse contexto aqui e já vou dar o termo técnico. O que é a definição de spool? Spool é uma região intermediária que visa a equilibrar as relações de produção e consumo de qualquer recurso. Vamos trazer para a nossa vida real. Vamos imaginar, Ricardo, que segunda-feira, hoje é dia, né, hoje é um final de semana, né, daqui a 2 dias será na segunda-feira. Sábado hoje, daqui a 2 dias, segunda-feira. Imagine que hoje sai um boato dizendo que na segunda-feira o governo vai entregar para quem chegar lá um Bolsa Família. Bom, claro, Ricardo não vai acreditar, o Bruno também não, o Ricardo também não, mas grande parte da população brasileira pode acreditar nisso daí. O que é que vai acontecer lá na agência bancária? Você vai ver que vai ter muito mais gente chegando do que caixas capazes de dar vazão ao atendimento a essas pessoas. Então, o que é que vai acontecer? A produção é maior do que o consumo, ou seja, muita gente chegando e pouca gente para tratar essa. Então, naturalmente, vai se formar um spool de gente. Isso aqui é um termo esquisito, tá, gente? Vai se formar um spool de gente chamado fila de banco, né? Uma coisa altamente desagradável. Fila de banco. Ok? Então, agora vamos inverter também o contrário. Será que existem situações onde o spool ele resolve uma baixa produção e um alto consumo, que é o inverso? Sim. Vamos usar no cotidiano. A produção de água. Vamos imaginar que nossas casas, nossos apartamentos, eles não tivessem uma coisinha chamada caixa d'água. Se todo mundo resolver aí em Brasília, se todo mundo resolver aí em Santa Catarina, tomar banho na mesma hora, não vai ter pressão no cano para todo mundo, não. Ninguém vai tomar banho, não. Para livrar essa falha esse desequilíbrio entre a produção que vai ser pouca naquele momento e o consumo que vai ser alto, cria-se um spool de água que nós chamamos de caixa d'água. O que é que aquele spool faz? Ele acumula a produção pela média da produção diária e nos momentos de pico ele está devidamente abastecido para fazer aí com que esse gráfico ele não jogue lá para cima nem lá para baixo. Ele funciona igual uma suspensão dianteira de moto. Ele vai ali acomodando essa parte de consumo. E na impressora, pessoal, não é diferente. A região de spool que existe no computador, ela visa ao não estrangulamento da capacidade de impressão daquela impressorazinha. Claro que aqui eu tenho impressora profissional, né? Provavelmente essa impressora aqui tem um HD interno que recebe os trabalhos de impressão, mas se você colocar aquela impressora HP, né? Vamos pegar uma impressora que é da época aí do LC, né? Uma impressora bem antiga, uma Epson LX 810, né? Então, essa impressora daí, pessoal, ela não vai ter a capacidade, ela não vai ter a memória, ela não vai ter o poder de... Então, tem que ter uma fila no meio do caminho. Então, a coisa, gente, funciona mais ou menos assim. Eu vou criar aqui um ambiente mais complexo possível, tá certo? Eu tenho aqui um computador, tá? Um computadorzinho normal, um PC. No meio do caminho, eu tenho um servidor de impressão, ok? E lá na frente eu tenho uma impressora robusta. Eu vou colocar aqui uma impressora de grande porte.
Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu vou agora ampliar. Vai ter mais de um spool aqui. Quando eu mando do meu computador, considerando aqui minha máquina ser uma máquina Windows, quando eu mando algo para a impressora, não é simplesmente eu pegar um arquivo .doc e jogar dentro do cabo de rede, não. Esse arquivo ele vai ter que sofrer um processo de transformação localmente. Então, aquilo que era um .doc da vida, ele vai se transformar, tá certo? Na hora, por exemplo, imagina, eu vou mandar imprimir um arquivo com 100 páginas, mas eu posso mandar imprimir somente as páginas ímpares, somente as páginas pares. Eu posso mandar imprimir da página 1 até a página 10. Eu posso mandar imprimir em baixa qualidade. Eu posso mandar imprimir em alta qualidade. Eu posso mandar imprimir frente e verso. Não tem essas opções no processo de impressão? Então, a partir daí, pessoal, ele vai gerar um arquivo e vai disparar para a minha impressora. Na verdade, ele gera dois arquivos. Um arquivo com a extensão SHD, que é o arquivo Shadow, e ele também gera um outro arquivo, que é um arquivo chamado spool, um arquivo com extensão SPL. E esses dois arquivos, pessoal, primeiramente, eles param nessa máquina numa pastazinha local, que seria a pasta de spool. Beleza? Pasta de spool. Se eu não me engano, a pasta é C, geralmente é C, geralmente é o Windows, geralmente é... Aí agora, não, agora é sempre, né? Sempre na pasta System 32, ok? Dentro dela também tem uma pastazinha spool. E aqui dentro tem uma pastinha chamada Print, ele vai para cada impressora. Bom, moral da história. Esse arquivo daqui, pessoal, ele primeiramente ele cai dentro dessa pasta. É o primeiro nível de spool, beleza? Então tudo está acontecendo ainda nesse computador. Peguei o meu doc, mandei imprimir. O que foi que ele fez? Gerou dois arquivinhos, um SHD e um SPL, que é um arquivo compatível com a compreensão da impressora, e jogou dentro dessa pasta. Ok? Feito isso, pessoal, esse arquivo ele vai ser encaminhado para um servidor de impressão. Caso na minha rede eu tenha um servidor de impressão. E no nosso contexto aqui será um servidor de impressão, o Windows 2016, o Windows 2012, o Windows 2019, o Windows qualquer que seja, pode ser Linux também. Esse servidor de impressão, pessoal, ele tem um escopo de controle muito maior, porque essa primeira situação que eu mostrei aqui para vocês é um controle local, é um controle na minha máquina. Por quê? Porque eu, Gustavo, posso mandar imprimir a Bíblia, eu posso mandar também imprimir o Código Penal Alemão, eu posso mandar imprimir também, sei lá, só material, o balanço de entrada financeira do Provas de TI, que vai dar aí algo em torno de 1.000, 1.500 páginas mês. Então, vocês percebem que essa quantidade de páginas que eu envio, até pela quantidade, né, via de regra, vão ser quantitativos muito maiores que a minha impressora tem condições de dar vazão. E enquanto esses arquivos estiverem na fila, exceto o que está sendo imprimido, todos os demais podem ser reorganizados no tocante à prioridade. Beleza? O que tá sendo impresso, não, ele nunca vai ser arrancado, mas os demais eles podem ser recolocados em função de algum tipo de prioridade, de uma regra imposta por mim. Bom, feito isso no meu computador, eu mando direto agora para o meu servidor de impressão, que vai adotar um procedimento muito parecido. Ele vai receber os arquivos, não somente meus agora, vai receber material de toda a minha rede, vai organizar e disparar para as impressoras aqui cadastradas, que, por sua vez, já estão também compartilhadas com os usuários. Então, esse servidor ele tem uma finalidade ampla, uma finalidade agora uma rede inteira, que, por sua vez, ele dispara para a impressora A, para a impressora B, para a impressora C, e a impressora, pessoal, ela pode também ter assim, uma capacidade de memória RAM grande, e ela pode também ter um HDzinho, geralmente aqueles HDs de notebook, né, HD de menor tamanho, para receber e transformar aquilo em spool. Então, observe que eu dei aqui para vocês um exemplo completo. Um exemplo de você ter uma redundância. Eu tenho um spool aqui na minha máquina, eu tenho um spool aqui no meu servidor de impressão, e eu tenho um spool na própria impressora. E alguém vai ter que gerenciar esse serviço de spool. Por quê? Porque ele recebe o arquivo, acumula, coloca numa fila e reclassifica segundo uma ordem de prioridade. Beleza? Pois bem. Gustavo, eu posso ter esse mesmo cenário que você acabou de mostrar aí, sem o spool no primeiro computador, porque eu estou percebendo que isso aí é uma redundância. Posso, gente. Eu posso desativar o spool da minha primeira máquina, de tal maneira que esse processo de impressão, ele só aconteça, né, de reorganização, só aconteça no servidor de impressão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu dou o bypass. Eu mando para o servidor de impressão e o servidor de impressão é responsável por todas as tarefas que eu citei para vocês até agora. Mas, Gustavo, e se o meu servidor de impressão não quiser fazer isso, eu posso deixar isso a cargo da impressora? Pode. O lance de você ter um servidor de impressão, pessoal, quando eu falo um servidor,
Você não pode imaginar somente um computador à parte, um segundo computador, um computador sozinho para isso. Quando eu falo servidor, lembre-se que pode ser uma instância de software funcionando dentro de qualquer máquina. É legal você ter isso, porque você vai ter um log completo no mês de todas as impressões que foram para aquela impressora. Algumas impressoras, elas possuem armazenado de forma permanente, todo o processo de log de impressão. Mas é bom que você tenha isso no servidor, porque você concentra essa parte administrativa. O meu servidor de impressão, ele vai armazenar quem mandou imprimir, qual foi o documento, quantas páginas, se mandou em colorido, se mandou em tons de cinza e por aí vai. Então, é isso daqui que tu tens que ter em mente, tá certo? Se você já colocou isso daqui em mente, como é que a coisa funciona, e quem é responsável pelo serviço de controle de impressão, acabou. Você agora está apto a resolver aí, eu vou chutar um percentual, mas é algo muito próximo da realidade. 98% das questões, só com isso aqui você resolve. O restante agora é perfumaria. Né? Dizer, se usar a tecla de atalho, Ctrl, Alt, Shift, P, bater palma, o que é que vai acontecer? Aí não dá, né? Não tem como a gente prever isso daí. Isso aí é só você realmente conhecendo o produto que você vai mexer. Isso aí vai te dar um jogo de cintura bacana para que você caminhe nessa situação. Beleza? Então, apagando aqui a minha tela, eu já mostrei para vocês que o nome do serviço é o serviço de spool, que nós chamamos de spooler. E nada mais é, pessoal, do que você enviar um arquivo transformado para uma pasta, uma subpasta spool, tá bom? Que geralmente na máquina local ele ocupa essa posição, ok? E toda vez que você manda imprimir algo, ele vai em dois formatos. Ele vai no formato SPL e vai também no formato RAW, tá certo? Tem outros formatos, que é o formato AMF, um formato XPS, e devem ter aí outros sistemas operacionais que inventam seus próprios formatos de mandar para a impressora, né? E, dentre eles, pessoal, tem um formato também que é o formato PCL, né, que você manda para a impressora, e tem outros formatos aí também, que de cabeça eu não vou lembrar, porque existem vários padrões, né, e isso daí faz com que a gente não consiga lembrar de todos assim, de bate-pronto imediato. Ok? Pessoal, sobre essa questão aí de arquivos de impressão, processo de impressão, alguma dúvida? Olha, assim, gente, outra coisa, tá? Isso aqui é voltado para concurso público. Não, porque eu vi lá, ele deu para a gente um curso de meia hora de sistema de... Não tem curso de meia hora de impressão. O que dei aqui é como você cortar a picanha das questões de concurso voltadas para essa parte de administração Windows, principalmente no tocante àquilo que é mais cobrado em prova de concurso, voltado para a parte de arquivo de impressão, gerência de impressão. Ok? Os demais, vou avançar outro tema, pessoal. Outro tema aqui também é o que nós chamamos aqui de servidor de arquivos. Gente, na verdade, quando se fala em servidor de arquivos, você tem que abrir aqui a tua mente, tá certo? Você tem que pensar o seguinte, quando uma questão de concurso me pede sobre servidor de arquivos, sobre processo de impressão, ele está querendo me dizer isso aqui, ó, compartilhamento de recursos. Aprenda como é que são compartilhados recursos em uma rede, seja ela Microsoft ou seja uma rede Unix-like, no caso aí uma rede Linux, tá certo? Então, o que ele quer saber é isso, é o compartilhamento de recursos. Bom, basicamente você vai encontrar duas coisas. No mundo Linux, pessoal, você vai encontrar uma soluçãozinha chamada Samba. No mundo Microsoft, você vai encontrar alguma coisa chamada AD. E essas soluções aqui, elas tentam, de alguma forma, AD e Samba, interfacear os mundos Linux e do lado de lá o mundo Windows. Ok? Eu posso ter uma máquina Linux imprimindo em uma impressora compartilhada numa máquina Windows. Eu posso ter uma máquina Windows acessando um arquivo que está lá numa máquina Linux. Através de quê? Através de um gerenciamento centralizado provido basicamente por essas duas soluções. O serviço de diretório da Microsoft, conhecido como Active Directory, e a solução aí do Linux, que nós conhecemos como Samba. Então, quando você agora visualizar na rua alguém de TI, né, com a camisa samba, aquilo não é a dança samba. Aquele samba que está na camisa do indivíduo, geralmente é uma camisa preta, com um nomezinho branco, é essa solução daí. É essa solução daí. Tá certo? Inclusive, eu tinha uma com esse negócio samba, mas eu cansei do povo me abordar. Duas coisas que eu não faço mais na minha vida. É colocar essa camisa preta com o nome samba na frente, o cara não vai entender, vai pensar que eu sou dançarino. E um erro que eu cometi no passado, que foi comprar uma asa de voo, um parapente,
que ele era um arco-íris, era muito bonito, mas aí tem uma outra conotação que eu tinha que explicar todas as vezes durante o voo. Então, eu vendi aquela dali e comprei uma asa totalmente preta para poder eliminar qualquer tipo de alusão ali, ou qualquer coisa relacionada com o tema. Tá certo? Ok, gente, até aqui, pronto. Então, eu separei aqui para vocês algumas questões para a gente falar, contextualizar, e eu dar aqui as devidas explicações sobre o que vem a ser essa questão aqui do gerenciamento de arquivos e também dessa parte de impressão e compartilhamento de recursos. Eu acho que dessa forma fica mais amplo. Então, vamos pegar aqui a primeira questão. No Windows, a rotina que enfileira e controla a impressão de relatórios. Gente, essa impressão de relatório aqui é impressão de qualquer coisa. Não é só de relatório, não. Qualquer coisa que você estiver utilizando, que vai transformar bit em papel, você já transforma isso daqui na impressão de relatório. A impressão de doc, a impressão, né, de outras coisas também. Como é que chama isso daqui? Qual é essa rotina? Na verdade, isso aqui é um processo, é um serviço que existe. Ele está rodando ali continuamente. Vamos ver. Bom, database. Database não, né, pessoal? Database o nome já diz, né? É uma base de dados. Né? Nem tem a ver com serviço. Defrag, pessoal, é aquela ferramentazinha que nós usávamos no passado para fazer a desfragmentação de disco. Por que a desfragmentação? Porque você tinha as unidades que eram HDs, né, unidades circulares, tá certo? Aqui está o meu HD, e um arquivo que eu gravava aqui dentro, ele era fragmentado. O meu arquivozinho verde, ele ficava um pedaço aqui, outro pedaço acolá. O meu arquivozinho vermelho não, porque é da cor do negócio, né? O meu arquivozinho azul também, ele ficava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. E isso daqui fazia com que, pessoal, houvesse uma perda de desempenho. Então, eu dava um comando, né? Defrag C 2.0. O que é que ele ia fazer? Ele ia pegar esses pedacinhos dos arquivos verdes e colocá-los lado a lado. Ele ia pegar os pedacinhos dos arquivos azuis e ia colocar lado a lado também. Ok? E isso vai fazer com que as partes móveis dentro do meu disco, eles buscassem o arquivo de uma forma mais rápida. Tá certo? Gustavo, isso daqui era existir no HD, né? E hoje no SSD? No SSD, não. O SSD, pessoal, basicamente, ele tem o mesmo funcionamento que uma memória RAM. Tanto faz acessar a primeira posição como acessar a última posição, ele vai demorar basicamente o mesmo tempo, então não há necessidade de você executar essas rotinas de desfragmentação. Olha o que eu estou fazendo com vocês, pessoal. Eu já sei qual é a resposta correta, que eu acho que é a correta, né, obviamente, mas você agora vai varrendo todas as opções e saber o que cada uma delas significa. Se é que tem um significado. Por quê? Porque em vez de eu estar respondendo uma questão, pessoal, eu estou respondendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 questões. Tá certo? É o chamado você tirar leite de pedra. Né? Você vai pegar uma questão e vai multiplicar. Então, já vi que a primeira e a segunda não podem ser a resposta. Bom, a terceira opção, pessoal, ele já chama de média direct. Bom, esse média direct, muito provavelmente, não vai ser a resposta. Por quê? Porque ele misturou duas coisas. Ele colocou a palavra média em português, com um acento no E. Né? Se fosse um média sem acento, beleza. E o direct aqui, então, provavelmente é um termo que deve existir em outro contexto, mas aqui ele não se aplica. Tá certo? Bom, software manager. Gente, o software manager, bom, eu suponho que seja um gerenciador de software que vai me ajudar no processo de instalação, de desinstalação, de limpeza e por aí vai. Mas nada tem a ver no processo de impressão de relatórios. Quem é a entidade, pessoal, de software responsável por esse controle de impressão de relatórios? Está aqui, letra D, tá? Letra D é o spooling, ok? Ou às vezes você encontra como spooler, ou spool asterisco, né? Spool asterisco aí. Qualquer coisa que vier de spool, ele tá correto. Entendido? Então, letra D de dado, resposta correta dessa questãozinha aí que cita essa controla a impressão. E detalhe, tá? Isso que eu falei para vocês não está atrelado, não está restrito ao ambiente Windows. Em qualquer sistema operacional do mundo, seja desktop, seja servidor, isso aí se chama spooler. É aquilo que eu contei para vocês do Titanic. É criado todo um cenário, né, dentro do contexto do Windows Server, para te dar uma explicação de algo que pode ser colocado em qualquer lugar. Beleza? Vamos para a próxima. Questãozinha antiga, mas boa, né? Vamos lá. Tem um textinho aqui associado, mas o texto não valia muito a pena. Era só dizendo assim, em relação à resposta. O serviço de impressão no Windows 2003 Server é capaz de capturar uma impressora por uma porta IP.
e de compartilhar essa impressora para os usuários mediante permissão de impressão. Galera, o que é o conceito de porta? Gente, porta é um lugar que vai te dar saída ou entrada para algum lugar. Eu posso ter um PC e eu mandar para uma porta, eu tenho um cabo USB que me conecta à impressora. Beleza. Eu posso usar essa porta USB? Pode. Eu tenho, pessoal, uma impressora mais antiga. Eu sou uma pessoa que tem uma impressora com uma porta paralela, uma impressora HP 660, uma lá do passado. Eu posso mandar aqui para uma porta paralela? Pode. Eu não quero mais mandar para uma porta, eu quero mandar para um arquivo esse processo de impressão. Você já gerou PDF? Você não tem impressora na tua máquina? Aí tu manda um Ctrl+P para aquela impressora e ela, como resultado, em vez de ela te entregar um relatório impresso, ela te entrega um PDF. Pronto, a porta de saída também pode ser um arquivo. Além disso, pessoal, a porta de saída pode ser também um endereço IP, 10.0.1.15, por exemplo. Isso denota o quê? Que eu, na verdade, eu estou mandando para um endereço IP que está vinculado a uma impressora de rede. Então, é possível eu capturar uma impressora por uma porta IP e compartilhar essa impressora para os usuários mediante permissão de impressão? Claro, claro, não há problema nenhum. Eu posso pegar uma impressora em rede e disponibilizá-la para outras pessoas. Tá certo? Então, a resposta disso aqui, pessoal, é sempre correto, não tem errada. Tá? E, mais uma vez, você está aqui diante, ó, esse serviço de impressão, a ideia por trás disso aqui não está restrita somente ao Windows 2003. Isso aí é ampla, tá? É ampla. Isso aí tá focado aí em vários outros contextos aí de sistemas operacionais. Beleza? Vamos pegar mais uma. Sobre o sistema de impressão no Windows Server 2003, é correto afirmar. Primeiro, quando ele falou aqui no Windows Server 2003, você tem que agora internalizar o seguinte: existe um controlador. Existe agora uma instância, um sistema operacional responsável pelo processo de controle da impressão na minha rede. Tá bom? Então, a coisa não consegue mais, não flui mais de forma ad hoc. Existe uma instância formal responsável por esse controle. Letra A. Todos os documentos são impressos diretamente na impressora, sem passar pelo spooler do servidor. Ora, se eu já estou falando para vocês que eu coloquei um servidor de impressão para gerenciar isso para mim, a primeira afirmativa me diz o seguinte: não vai passar por ele. Então é melhor desligar essa máquina. Se não vai passar por ele, para que ele existe? Não tem para quê. Então, dessa forma, todos os documentos serão impressos diretamente na impressora, sem passar pelo spooler do servidor. Não. Tem que passar pelo spooler do servidor. Você até poderia, ao configurar a tua rede, colocar uma máquina que vai mandar direto para a impressora. Mas já que você citou o Windows Server 2003, você tem que manter essa ideia de que existe agora um controle centralizado. Vamos para a próxima. As impressoras, elas podem ser publicadas no Active Directory, o que permite que usuários pesquisem por impressoras e localizem nas mais facilmente. Galera, o AD eu já conversei com vocês no sábado passado. O que é? É um ambiente, é um balde, é uma caixa onde eu coloco todos os objetos que eu quero disponibilizar na minha rede. E o que é um objeto? Já falei para vocês e vou aqui reforçar novamente. Vou abrir aqui uma janela do meu explorador de arquivos, ok? Bom, vamos lá. Essa pasta daqui, pessoal, essa pasta Forms, vocês estão vendo aí, ela é um objeto? Deixa eu ver. Se eu vier aqui em propriedades e na parte de segurança, eu visualizar aqui em cima essa lista de capacidades, onde eu tenho os usuários e grupos, e aqui embaixo eu tenho as permissões, isso aqui é um objeto. Então, uma pasta é um objeto. Se eu vier aqui no arquivo, também eu vou encontrar, eu espero encontrar, né, algo bem parecido, na parte de segurança. Eu tenho aqui, mais uma vez, os grupos e os usuários, e aqui embaixo eu tenho outra caixa onde eu vou colocar as permissões para aquele usuário que está marcado no painel de cima. Então, isso aqui é um objeto. Aí a pergunta que se faz, e uma impressora, Vilar? Porque para a impressora isso aí acontecer, ela tem que ser um objeto. Não, de fato, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui as impressoras. Deixa eu clicar aqui, ó. Impressoras. Tá? Impressoras ou scanners. Deixa eu ver se eu consigo encontrar essas danadinhas aqui no painel. Eu não queria nesse painel aqui do Windows, não. Eu queria um que eu tivesse já as impressoras instaladas. Tá? Deixa eu pegar aqui uma...
Se eu consigo localizar aqui no meu painel. Bom, se eu não localizar agora, daqui a pouco eu pego ela para vocês. Mas se eu clicar com o botão direito em cima da impressora e encontrar esses mesmos itens que eu mostrei para vocês, a impressora é um objeto. E eu já adianto, eu vou encontrar isso aí na minha impressora. A impressora você também joga no AD e compartilha na rede. Então, as impressoras podem ser publicadas no AD? Primeira parte, sim. O que permite que usuários pesquisem por impressoras e localizem-nas mais facilmente. Beleza, é exatamente isso daqui. Em princípio, eu vou... Até agora, essa daqui é, para mim, a questão correta. Vou ver as demais por uma questão de desencargo de consciência, né, e ver se não tem outra mais correta do que essa. Próximo. Um relatório log de impressão é gerado no cliente, com informações sobre o usuário que enviou o trabalho de impressão e a data, hora de impressão. Bom, na verdade, pessoal, na estação do cliente, na máquina do usuário, se você realizar um procedimento forense, você até chega nesse resultado. Mas isso aqui, esse log não é gerado no cliente, é gerado em quem? Na instância servidora. Na instância servidora. Que se você também for observar de outro ângulo, esse servidor, ele é o cliente da impressão da impressora. Concordam comigo? Ele é o servidor de impressão para mim, mas ele é o cliente da impressora. Mas aí eu te pergunto, será que é isso que a questão quer que eu veja? Eu creio que não. Então, o relatório de impressão é gerado no servidor. Eu acho que esse é que é o foco da questão. Com informações sobre o usuário que enviou o trabalho de impressão, a data e hora de impressão e outras informações a mais. Quantas cópias ele mandou, qual foi o papel que ele pediu, qual foi a bandeja da impressora e por aí vai. A riqueza de detalhes é muito maior do que essa que aí se encontra. Mas, 8º para o 9º metro, eu vou ficar por aqui, eu não vou elocubrar muito, não. Próximo. O driver da impressora fica armazenado no cliente de impressão e deve ser instalado manualmente. Bom, vou dividir aqui em 2 pedaços. O driver da impressora, pessoal, ele fica armazenado no cliente da impressão? Bom, vamos lá. A partir do momento que minha máquina ela vai imprimir, eu estou colocando minha máquina local, tá? Eu sou cliente de um servidor de impressão, mas realmente na minha máquina eu tenho que ter um driver de impressão. Senão eu não vou formatar a página do documento do Word, senão eu não vou saber os limites de margem, que tudo isso está amarrado à impressora. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí, com o Bruno, com o Ricardo. Às vezes você abre um documento do Word na casa de uma pessoa, você também, Jaziel, Ricardo, o Cláudio também. Às vezes você abre um documento na casa de uma pessoa, aí você vê que o documento tem 110 páginas. Quando você leva a casa para o indivíduo B, aí você vê que não é 99, aí você fica feito maluco, né? Compensando e descompensando. Isso vai por quê, pessoal? O driver de uma impressora laser, né? O driver de uma impressora laser, ele é diferente de um driver de uma impressora HP. Quer dizer, são drivers diferentes, naturalmente, mas eles respeitam a limitação física daquele objeto. Então, a via de regra, as impressoras laser, elas conseguem ter uma sangria de página maior. O que é sangria de página? É quando tem uma borda que vai beirar ali, né, quase o zero absoluto, né? Não vai ter borda nenhuma. Eu estou vendo aqui, o Bruno falou, dá um Windows R aí, tá? Deixa eu ver aqui. Coloca aí um Control Printers da vida e você vai encontrar as impressoras. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, né? Control Printers. Control Printers. Ele vai abrir aqui, né? Aí aparecem as impressoras naquele painel de controle. Bora, eu acho que já apareceu aqui do meu lado. Está até abrindo aqui, ó. Ué. Tem que dar um Windows R primeiro, Vilar. Dá um Windows R que vai aquela caixinha de executar. Tem razão. Está aqui do meu lado. É Control Printers. Control Printers. Ó, tá demorando aí. Pronto, é isso aí. É exatamente isso aqui, Bruno. Beleza. Então, você vai ver aqui, ó, sei lá, vou pegar a impressora que eu tenho aqui em casa, que a minha impressorinha é essa daqui. Se eu venho aqui nessa impressora, venho aqui em propriedades, eu me deparo, pessoal, com essas abas que de forma direta ou indireta vão me dar acesso a todas aquelas partes de propriedades, de impressora, de segurança, de drive, de detalhe, aí sim eu posso considerá-la um objeto. Tá certo? Nem eu sabia que tinha tanta impressora aqui instalada na minha máquina, né? Deve ter sido aquelas impressoras pelas redes por onde eu passei, né? Então aí tá um monte aí de impressora.